Seja, um negócio tão simples dos irmãos entenderem, mas o que acontece? Aí você vai ver um tanto de irmãos e pastores debaixo de uma liderança insatisfeitos, tá entendendo? Com o que acontece no ministério que eles estão, seja na igreja A ou na igreja B, né? Por que eles estão insatisfeitos? Não seria muito mais fácil eles chegarem e falarem, olha, nosso ministério não está legal, está assim, assim, assim. Mas se eles falarem, eles vão dar a impressão para aqueles que são o líder, né, que eles estão querendo tomar a frente, ou eles estão dando uma de rebeldes, né? Isso. Olha, vou te contar uma coisa aqui. Quem é que produziu Martinho Lutero? Foi a própria igreja, né? Desde o século VII, a igreja mudou o seu jeito de eclesiologicamente viver. A palavra eclesiologia tem um sentido de organização da igreja, né? A gente entender melhor isso aqui. Desde o século VII, a igreja passou a ser uma organização, né? Passou a ser, a funcionar como uma empresa mesmo. Você entendeu? Cristo disse o quê? Aquele que quiser ser o maior dentre vós, esse será aquele que vai servir, né? Então, assim, já começou desde que a igreja virou uma organização no século VII, com o primeiro nome denominado Igreja Católica Apostólica Romana. Então, esta organização religiosa já começou a colocar líderes como cargos, não é como dons mais. Você tem um dom de apacentar, é diferente. Você tem um dom, né? Pastor não é cargo, é dom. Verdade? É como os presbíteros lá que eu disse aqui de Éfeso. Então você tinha lá esses presbíteros que ajudavam os irmãos, mas eles eram servos dos irmãos, consideravam servos. Não era essa coisa que passou a ser a igreja, de pessoas mandando nos irmãos, dizendo, olha, vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer aquilo. Se vocês... E aí aquele negócio, se você não fazer, você está fora. Não é isso? Você está fora. Então, por isso que eu estou falando aqui, estou colocando aqui Martinho Lutero. Quem produziu Martinho Lutero foi a própria igreja. Igreja como um sistema, né? Não a igreja como corpo universal de Cristo, né? Mas essa igreja como denominação. Martinho Lutero, no século XVI, começou a haver muitas coisas dentro da igreja católica, né, que não estavam de acordo com as escrituras, com aquilo que os apóstolos falaram, ensinaram. Martinho Lutero começou a ler muito o livro de Romanos, né? Dizia lá que a salvação é pela fé, não é por obras. Ou seja, todo homem é corrupto de natureza. Qualquer coisa que o homem oferecer para o Criador em troca de salvação, Deus não aceita. Então Deus só aceita o que de nós? Deus só aceita Cristo. Por isso que nós temos que nos revestir de Cristo a cada dia, porque quando Deus olhar para nós aqui na terra, Ele só quer ver Cristo em nós. Então em nós não tem nada que vai satisfazer Deus. Nós somos corrupção.
mesmo após nós termos recebido a salvação, né? Então Martinho Lutero viu o quê? Ele viu que a igreja estava lá vendendo indulgências, né? E que a igreja estava, na que ele vai visitar Roma, ele vê lá o Papa na corrupção, e vê a igreja totalmente, né? Igreja como sistema, estou falando. É muita coisa errada, né? Então o que acontece? Martinho Lutero se levantou. Das outras vezes, não que não tinha se levantado homens, né, antes de Martinho Lutero para ver isso, mas aqueles que se levantaram morriam, porque a igreja como um sistema é algo que é falido, né? Igreja como um sistema, igreja como instituição, né, é algo que quer controlar os irmãos. Então, assim, nós precisamos ver isso aí, que o Martinho Lutero é considerado pela Igreja Católica hoje como um rebelde. Mas se a igreja estivesse fazendo tudo de acordo com a palavra de Deus, precisava de Deus levantar Martinho Lutero? Não precisava. Então, assim, se você for estudar mesmo sobre essas coisas, você vai ver que tem muita coisa que está errada, né? Assim, eu ainda estou dentro da pergunta, te respondendo ainda. Dentro da pergunta que você me fez. Por que o apóstolo Paulo tinha tanta liberdade para poder pregar, falar do jeito que ele falava, né? Agora você pensa bem, nos dias de hoje, você acha que o apóstolo Paulo teria tanta liberdade para poder falar o que ele falava, ele estando vinculado a uma denominação, seja católica ou seja cristã evangélica? É óbvio que não. É óbvio que se ele fosse um obreiro, né, de uma denominação hoje, ele deveria se conter, em certo sentido. E aí tem muita gente que pode pensar assim, mas você está colocando o apóstolo Paulo como um obreiro, né? Bom, vamos mais além então. Você conseguiria imaginar o apóstolo Paulo hoje como um papa, como um presidente de uma grande convenção, uma convenção cristã evangélica, né? Ou você imaginaria o apóstolo Paulo hoje como presidente de uma grande igreja cristã evangélica? Quer dizer, é impossível você pensar isso, porque se fosse que ser assim, eles tinham dado pra gente um modelo no primeiro século, né? O próprio Cristo, quando ele entrou em cena, né, começou seu ministério aos 30 anos de idade. Você tinha lá a seita dos fariseus, a seita dos essênios, dos saduceus, dos zelotes, enfim, e outras mais, são muitas, né? Cada uma delas nos seus respectivos propósitos, não é isso? E aí você tinha lá essas repartições funcionando como denominações, porque tanto a seita dos fariseus como a seita dos essênios, enfim, eram partidos, né? Eles serviam o mesmo Deus, mas estavam partidos entre si. Havia muita divisão ali naquela época, né? Quando Cristo entra em cena, ele poderia ter se vinculado, né, à seita dos fariseus, ou seja, a denominação dos fariseus na época, né, ao sistema farisaico.
mas ele não se vinculou a nenhum sistema religioso na época, né? Aí você pode notar também que os apóstolos respeitaram isso. Afinal de contas, a igreja só tem um cabeça, o resto é corpo, né? Então assim, nós precisamos rever essas coisas. Geralmente são assuntos que a igreja não gosta que fala, que entra, porque realmente já se criou um sistema, e dentro desse sistema, se você está dentro, você tem que ter o seu falar limitado, né? E é interessante entender o seguinte, né? Você tem muito mais liberdade para poder pregar quando você não está dentro de nenhum sistema religioso do que quando você está dentro. Quando você está dentro, é o exemplo da empresa que eu dei, né? Se você concordar com a empresa, ou com os propósitos do dono daquela empresa ali, você está dentro. Então você tem duas opções: ou concordar e continuar dentro da empresa, ou você sair, né? Porque se você está dentro daquela empresa e você não concorda com qualquer coisa ali dentro ali, o que vai acontecer? Você vai ter aquele sentimento de querer dizer, olha, isso aqui está errado, isso aqui não está certo não. O dono da empresa vai achar que você está querendo passar na frente dele, né? Então, esse sistema não... o apóstolo Paulo não encaixaria nesse sistema, de forma alguma. Ele não encaixaria nesse sistema. E os pastores sabem disso, os padres sabem disso, o Papa sabe disso. Na verdade, a igreja errou, eu sempre digo, eclesiologicamente, né? Agora, isso aqui que a gente fala, que eu estou explicando aqui, eu não estou falando para quem está aí com na sua fase já de idoso, né? De uma irmã idosa que conheceu esse sistema que está aí. Então você não tem o direito de chegar e, né, não tem como. Se eu estou falando aqui, se tiver de haver alguma mudança da agora para frente, para rever isso que esteve errado ter aqui, essa questão eclesiológica da igreja, eu estou falando para essa nova geração de cristãos que estão vindo agora, jovens principalmente, né? Que querem realmente levar a palavra de Deus na sinceridade. Porque não existe esse negócio de você abrir igreja para você. Igreja não tem nome, né? Cristo disse em Mateus, eu edificarei a minha igreja. Então quem edifica é Ele. Certo é que nós somos os trabalhadores da igreja, isso sim. Mas olha o exemplo da igreja, da igreja do primeiro século, tudo lá era original. Então você tem lá o quê? Tem os presbíteros, os anciãos, que administravam a igreja numa cidade. Eles não administravam as suas igrejas, eles administravam cristãos em uma cidade, era todo mundo unido, não havia negócio de nome de igreja. A igreja evangélica copiou a igreja católica, né, nessa questão eclesiológica. Quando você torna a igreja uma instituição, um sistema religioso, funcionando como se fosse uma empresa, aí é o homem, né? Aí já é o homem ali com as suas regras, enfim, com as suas práticas, né? E é complicado isso. Então assim, se essa nova geração de cristãos que estão vindo aí agora, não, da agora para frente, não começar a se reunir da maneira correta, não adianta depois falar que está dentro de um ministério e que está vendo coisa errada e vai tentar mudar aquilo ali, não vai conseguir, porque é um sistema. Não adianta reclamar depois, né? O certo da igreja é se reunir sem placa. Agora, isso que eu estou ensinando aqui é o seguinte: quem optar por isso aí que eu estou ensinando aqui,
vai tomar lenhada até eu não querer mais.